A gente traz agora uma cena inusitada. O deputado federal, Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, interrompeu ontem a sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as fraudes do Instituto Nacional de Seguro Social para cantar parabéns a outro parlamentar. Bora ver esse momento. Com a palavra o deputado Luiz Lima. Pois não, excelência. Senador, é importante. Pois não, excelência. Eu quero Pela ordem, pedir a todos, pela ordem, pedir a todos que cante o parabéns ao senador Magno Malta. Parabéns. Não, senhores, não, por favor, senhores, por gentileza. Excelência. Nossos parabéns, felicidades, mas por gentileza, excelência. Excelência. Por favor, coronel. Isso engrandece o ser humano. Isso é uma coisa tão importante. Coronel, nós temos mais 3 horas e meia de trabalho pela frente. No intervalo cantaremos, alguém pode providenciar um bolo. No intervalo, excelência, pela mas ordem. Agora não. No intervalo, vamos cantar os parabéns ao senador. Deputado Luiz Lima. Só pode ser piada, né, gente? Estão falando de uma CPMI séria, de uma coisa que deveria ser séria, uma investigação sobre fraudes no INSS de idosos, que eu já comentei aqui, foram roubados e que o contribuinte brasileiro está pagando a conta. Aí, na hora da CPMI, de tratar de um assunto sério, cantar parabéns para o senador. Gente, coisas que a gente só vê aqui no Congresso brasileiro. O Igor continua aqui com a gente porque ontem a base do governo conseguiu derrubar a convocação do irmão do presidente Lula para depor na CPMI do INSS. Qual era o contexto dessa convocação, Igor? Rose, o irmão do presidente Lula é o Frei Chico, vice-presidente do Sindinap, um dos sindicatos que é investigado pela Polícia Federal naquele esquema de fraude dos descontos associativos do INSS. E o nome de Frei Chico apareceu ali pelo menos 11 vezes. Foram 11 pedidos de convocação de Frei Chico para que ele comparecesse até a CPMI da fraude do INSS e prestar esclarecimentos. Os parlamentares que queriam ouvi-lo queriam descobrir por que o Sindinap, o sindicato qual ele é vice-presidente, estaria descontando indevidamente dinheiro de aposentados e pensionistas. No entanto, a maioria da CPMI acabou não aprovando esse requerimento de convocação. O placar final foi de 19 votos a 11, ou seja, aqueles mesmos 11 parlamentares que apresentaram os pedidos para ouvi-lo foram quem votaram para que, de fato, ele comparecesse na comissão. Mas outros 19 parlamentares disseram que não era necessário. A justificativa desses deputados e senadores é porque Frei Chico não exercia funções administrativas no Sindinap. A questão dele era mais de atrair verbas, no sentido de atrair mais publicidade, cuidar das questões da imagem do sindicato. Eles disseram que Frei Chico não cuidava das questões administrativas e, portanto, não tinha por que acrescentar na comissão. Tanto é que Frei Chico não é investigado pela CGU nem pela Polícia Federal. Causou polêmicas essa decisão porque Frei Chico é irmão do presidente Lula. Para parlamentares da oposição, quem votou contra estaria, de uma certa forma, tentando proteger o presidente Lula e a imagem dele no ano pré-eleitoral. Agora, quem votou contra a comissão, aliás, contra a audiência do Frei Chico, disse que, na verdade, a convocação dele seria usada como método político para atingir o presidente Lula e não para descobrir determinadas ações. O relator dessa comissão falou a respeito desse assunto. Vamos ouvir. Numa última sessão, o presidente do Sindinap veio por meio de um habeas corpus, não respondeu absolutamente nada, principalmente não esclareceu nada, então toda a diretoria do sindicato tem que trazer informações. Infelizmente, a base do governo, tem seu voto, foi contrário, mas a nossa parte foi feita.
Bom, então virou uma guerra de narrativas sobre essa não convocação de Frei Chico. Como eu disse, a oposição acusa a situação de proteger a imagem do presidente Lula. E a situação acusa a oposição de usar politicamente a imagem do Frei Chico para desgastar a imagem do presidente. Foi uma guerra de narrativas ali durante a comissão, houve muito bate-boca e parlamentares de ambos os lados falaram sobre esse assunto. Vamos ouvir. Frei Chico sequer é presidente. Veja a contradição que era. Não querem, hesitam em convocar presidentes de algumas entidades, mas queriam convocar um dirigente secundário de uma entidade, só, única e exclusivamente porque tem uma relação de parentesco com o presidente Lula. Eles querem distorcer a verdade. Qual é a verdade? O esquema de corrupção começou no governo anterior. O governo tem se articulado aqui no âmbito da comissão sempre que há requerimentos de convocação de pessoas que podem nos ajudar a elucidar o processo, bem como quebra de sigilo de entidades e de pessoas físicas ligadas a esse escândalo, esse roubo que ocorreu contra aposentados. É a 4ª semana que isso ocorre. Então aqui já se fez um trabalho para blindar sócios que emprestaram o seu nome para a empresa do Antônio Camilo. Bom, passada essa polêmica, os parlamentares da CPMI ouviram ontem um representante da Conafer, que é também uma das associações envolvidas nesse esquema que é investigado pela Polícia Federal. De acordo com as investigações, a Conafer, desde 2019 para cá, passou por um crescimento no caixa muito exponencial, próximo da casa dos bilhões. E seria, então, uma das associações que mais teria lucrado com esses descontos indevidos. A audiência terminou já um pouco tarde da noite, depois de toda essa polêmica. Rose. Obrigada, Igor, pela sua participação aqui com a gente. A CPMI ainda vai render muito aí em Brasília, a gente tem certeza, apesar de que agora essa não convocação também já causa um burburinho por aí, né? Um ótimo dia de trabalho para você aí na capital federal. Essa situação enoja, gente. Toda vez que a gente lembra de todo o esquema envolvido ali para retirar dinheiro dos aposentados. Toda vez que a gente volta nessa questão, dá aquele entalo na garganta, aquela sensação de revolta, porque quem está pagando essa conta, no fim das contas, somos nós, contribuintes. É o governo, né, que ganha dinheiro através dos nossos impostos e está tentando devolver isso para os aposentados. E não está havendo responsabilização para quem, de fato, roubou os nossos idosos. E quando a gente vê alguém com uma influência que tem o irmão do presidente Lula sendo protegido, não indo, como a gente viu muitas outras pessoas também, recebendo habeas corpus, tendo o direito de ficar calado para não responder as perguntas, a gente fica aqui, né, num sentimento de que no Brasil a coisa anda assim. Se você tem influência, você é protegido. Se você tem dinheiro, nada acontece com você. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!